Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Legal? Ó, deixa eu te falar. Coloca o agasalho aí que tá frio. Tá frio. Você que vai sair de moto, principalmente, né? Vai pegar a moto daqui a pouco para ir pro trabalho. Ó, presta atenção. Pega o agasalho aí que tá frio, hein, rapaz? Tá uma, como diz o outro lá na roça, tá uma friaca, né? Aquele vento gelado que bate. E agora há pouco eu abri a janela do rádio, do rádio, ó. Abri a janela do carro um pouquinho aqui, né? O vidro. Abri o vidro do carro um pouquinho aqui. Abri o vidro aqui do lado. E bateu aquele vento frio, né, rapaz? Misericórdia. Jesus amado, que isso? Quero imaginar aquela pessoa que vai pegar a moto, né? Vai pegar a moto, vai ir pro trabalho. Você chegou agora do trabalho? Chegou agora? Agora há pouquinho mesmo? Ah, que legal. E aí, foi bem o trabalho? Foi bom? É mesmo? Ah, legal. Manhã de terça-feira, rapaz. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 10, terça-feira, hoje é 10, né? Ontem eu falei dia 10, que a irmã Laura falou, não, pastor, é dia 9, dia 10 é amanhã. Falei, então tá bom. Então hoje é dia 10, né? Hoje é terça-feira, dia 10. Eu lembro que de primeiro, quando a gente trabalhava lá morava em Batuvi City, a gente aguardava chegar o dia 10, porque era o dia do pagamento, né? Hoje mudou tudo, né? Agora é dia 5. Acabou tudo já. Acabou tudo. Então, né, a gente ficava esperando chegar o dia 10, que era o dia 10 era o dia do pagamento. Então aí, hoje é dia 10 de junho de 2025, rapaz. 2025. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Não, olha pro horizonte, assim não dá para ver o horizonte hoje porque tá com névoa, tá com uma névoa sobre Rio Claro. Rio Claro está com uma névoa, né? Tem uma névoa sobre Rio Claro. O frio, né? O frio está batendo a porta. Eu me lembro que tinha um comercial antigamente também, né? Eu não lembro, mineiro que fala, mineiro, batia na porta. Quem bate? Aí de novo. Quem bate é o frio. Não adianta querer entrar. Nossa, essa é velha, velho. Misericórdia. Amanhã, rapaz, o meu amigo pastor Cirilo aí, ó. Cabeças levantai, ó portas, vossas cabeças levantai, ó portas, vossas cabeças. Meu amigo pastor Antônio Cirilo, essa canção Levantai, ó Portas. Manhã de terça-feira, o pessoal fala assim, tem um, né, pessoal que fora a gente fala assim, ó, tá mais sério, você tem muita brincadeira, muita, não, me chamaram até de criança, esses dias atrás aí, é que legal, né, queria ser criança de novo, né, chamaram muito criança, muito crianção, mas brincadeira, não tem, é crianção, viu, crianção? Ô, irmão Adão, bom dia, rapaz, você tá bom? Tá frio, hein? Ô, irmão Adão, coloca o agasalho que tá frio, hein, rapaz? Tá frio? Coloca aí a touca, coloca aí o capacete que tá frio, né? Bom dia pra vocês aí, né? Pra todo o pessoal aí. Deixa eu mandar um bom dia aqui, sabe pra quem? Pessoal lá de Descalvado. Alô, pessoal de Descalvado. Vocês estão bom? Pessoal de Descalvado sumiu, né? Cadê o pessoal de Descalvado? Mandar um alô também lá pra Ibaté. Alô, pessoal de Ibaté. O Léo
Pessoal de Ibaté, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal de Limeira, Igor Borges, bom dia. Tá tudo bem? Graças a Deus, né, rapaz? Graças a Deus. Meu amigo, o Jamanta, lá em Mococa City. Alô, Jamanta, Mococa City, pessoal de lá de Mococa. Bom dia, bom dia, bom dia. Não coloco agasalho mesmo porque tá frio, tá uma friaca. Como o pessoal da roça fala, tá uma friaca, né? Deixa eu mandar um alô aqui também lá pro Rafael, rapaz. Rafael, Elisandro, o pessoal que vê a gente aqui todo dia aqui. Bom dia, vocês estão bem? Tá tudo bem, né? Graças a Deus, né, rapaz? Tá, graças a Deus, né? Cadê o povo do bom dia? Maria Madalena, bom dia. Ô Sirlene, bom dia. Ô Sirlei, bom dia. Bom dia, Mirlei, bom dia pra todo mundo aí, rapaz. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Manhã de terça-feira, hoje é correria aqui, viu, modão? Hoje é correria aqui, rapaz. Hoje é correria, terça-feira é correria. Irmã Laura, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê o pessoal de Piracicaba, né? O Lucas Nunes, cadê o pessoal de Piracicaba? Alô, pessoal de Piracicaba. Piracicaba City. Batuvi City, Rio Claro City, Ajapi City, Ferraz City. Corumbataí. Pessoal de Corumbataí também, tem um povo lá que vê a gente aqui, né? Bom dia, pessoal de Corumbataí, como é que vocês estão aí? Pessoal de Corumbataí, bom dia. Pessoal de Itirapina, rapaz. Alô, pessoal de Itirapina. Né? Eu conheço uma história, né? Quando tinha trem, passava trem aqui. Não, eu não lembro não, modão. O mineiro que falou que passava trem aqui. Não lembro, passava trem, né? Passava. Ô Miguel Romero, bom dia. Diz que passava trem aqui, né? Não lembro. Passava, né? Passava. O mineiro falou que passava trem. Então o trem vinha lá de Bauru e passava ali, né? Pederneiras, Brotas. Aí quando o trem chegava perto de Itirapina, tinha sempre um casal que pegava o trem, né? Pra ir pra Bauru, que era mais fácil, né? A mulher chamava Pina. Crispina, eu não sei como é que era o nome, né? Crispina, eu não sei como é que era o nome da mulher. Sei que pro cara que tava, o marido dela era Pina. Tá vendo aqui, ó. Ô, modão, escuta o que eu tô falando aqui, rapaz. Escuta aí. A mulher chamava Pina. Ô, Rognaldo Tomazella. Rognaldo Tomazelli. Bom dia. Cadê as receitas, rapaz? Vamos passar a receita pro povo aqui, ué. E a mulher chamava Pina, né? E aí quando chegava perto de Brotas, vinha aquele cara que andava no trem. Não é o guarda, né? Eu esqueci o nome daquele trem lá, daquele cara que tinha que, pra picar as passagens. É que eu tô lembrando, misericórdia. Aí o cara vinha com aquele negócio pra picar, parecia um alicate, pra ele picar as passagens. Aí picava as passagens assim e falava assim, olha, vamos chegar na próxima cidade, Rio Claro, Bauru. Atenção, o cara ia passando e avisando, né? Tá chegando, alô, olha, pessoal, Bauru, a próxima cidade. Bauru, Rio Claro, Batovi, o trem parava em Batovi. Aí um dia, esse casal tava lá e a mulher chamava Pina. O cara falou assim, tira a Pina. O cara falou assim, aqui a Pina ninguém vai tirar não. Ninguém vai tirar a Pina não. Deixa a Pina aqui. A Pina não.
essa foi muito ruim. Terça-feira, você cansado, correria. O pessoal fala, você tem que ser mais sério, você tem que ser mais sério. Você até é legal, mas tem que ter mais sério. Contando essas coisas não tem graça aí, velho. Mas eu achei engraçado. Tira a pina. O cara falou, não tira a pina não. A pina não sai daqui não. Só sai se eu sair. Não vai tirar a pina não. Ela falou, não, seu Matusquela, tira a pina é a cidade que tá chegando. Tira a pina. Não vai tirar a pina. Não é tirar a pina. Pina é a cidade. Teve que explicar pro cara, olha. O cara ficou nervoso. Manhã de terça-feira, deixa eu trazer uma palavra aqui de Deus para você que está vendo a gente aí. Manhã de terça-feira, eu quero trazer uma palavra para você que está aí na sua casa, né? Tá vendo a gente aí? Deus abençoe, viu? Boa terça-feira, que seja uma terça-feira de bastante prosperidade, que você seja próspero, que você seja próspera, que tudo dê certo para você, né? Que você alcance os seus objetivos, né? Que tudo dê certo, que você alcance todos os seus propósitos, que tudo dê certo para você, né? Não sei quais são as suas intenções para hoje, né? Talvez você tenha vários planos por fazer, tem coisas para resolver, né? Mas uma coisa eu falo para você com toda certeza, coloca Deus à frente de tudo, viu? Coloca Deus à frente de tudo, porque o Senhor, Ele não perde batalha, né? Por várias e várias passagens que a gente vê, que a gente leu, que a gente medita, né? A gente vê que todas as pessoas que colocaram o Senhor à frente nunca perderam batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca, né? Por isso que a gente deve confiar no Senhor, né? A gente deve confiar porque Deus, Ele vai fazer, né? Conforme a vontade dEle, conforme os planos que Ele tem, Ele vai fazer na sua vida, vai fazer na minha vida, e as coisas vão acontecer conforme Deus tem planejado. Se você crê, né? Se você crê que Deus, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas você precisa crer, viu? Você precisa crer. Porque se você crer, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. Tá? Mas você tem que fazer. A única coisa que você tem que fazer é confiar em Deus. É confiar em Deus. Porque se você confiar, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer. Crê no Senhor Jesus, né? Será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Mas crê. Não é pensar que crê e não crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Amém? Eu quero ler aqui para nós aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Muitas vezes a gente pensa, né, que a solução, que a nossa
situação, né? As circunstâncias que a gente passa, muitas vezes, tem gente, a gente tem que ser sincero, tem gente que acha que não tem mais saída, né? Que aquela é a última saída, que não tem mais o que fazer. Então tem gente que acaba se entregando para a situação, para o problema. Isso é uma dificuldade que eu tenho notado muito por aí, né? Pessoas que se entregam muito fácil para o problema, para a dificuldade, elas desistem de lutar, né? E quando ela desiste de lutar, agora ficou melhor assim, né? Quando ela desiste de lutar, que ela entrega os pontos, né? Que ela desiste. Deus não gostaria disso aí, né? Que a pessoa desistisse. Então vamos ler aqui, ó. Capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ler o versículo 11. Depois a gente vai explicar para você o que está acontecendo aqui. Diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Presta atenção. Vou ler de novo, presta atenção que você está, para que você aprenda um pouquinho mais. Diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Não. Você não prestou atenção, então ainda vai falar de novo. Presta atenção. Vamos falar de novo. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Senhor amado, Pai, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra, nós reconhecemos o seu poder. Fala conosco em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Cremos na tua graça, na tua presença. Fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui como começa essa passagem, né? Por aquele mesmo tempo, capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Pedro, João, Tiago no barquinho. Pedro, João, Tiago no barquinho. O Tiago era irmão do João. Quando Jesus ele saía sempre para orar à parte, Jesus levava Pedro, João e Tiago com ele. Presta atenção. Jesus levava sempre Pedro, João e Tiago. E o Tiago, Herodes mandou matar à espada. Então Herodes prendeu Pedro e Tiago. Só para você entender o que eu estou te falando aqui. Herodes prendeu Pedro e Tiago por causa da perseguição que havia na igreja. A igreja era perseguida
né? Como é hoje também. Hoje é muito mais, né? É que as pessoas não notificam, né? Mas a perseguição que há na igreja é terrível, terrível. Aqui no Brasil ainda não, graças a Deus, né? Que a igreja não é tão perseguida. Mas fora do Brasil, cristãos estão morrendo por causa da palavra do Senhor. A Bíblia está se cumprindo, né? Por causa da perseguição. Então Herodes prendeu Pedro e Tiago. E hoje, por exemplo, matou Tiago. E amanhã ia matar Pedro. Presta atenção. Herodes mandou matar Tiago, matou ele à espada, né? Tiago, que era irmão do João, né? Os dois eram chamados de Boanerges, né? Que era voz de trovão, eles falavam alto, né? Então Herodes mandou matar o Tiago, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, era festa. Então, quando havia um tipo de festa, Herodes sempre assassinava alguém, né, para dizer: olha, nós estamos aqui, estamos no controle, a situação é nossa, né? E havendo o prendido, colocou Pedro numa prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, né, Pedro seria assassinado. E mandou colocar 8 quaternos de soldados. Aqui, ó. Vamos ler aqui. Onde que eu tô? Eu falei 8, mas é 4. Vamos ler aqui. E havendo prendido, encerrou numa prisão, entregando a 4 quaternos, 4 vezes 4, 16. Era 16 soldados cuidando de Pedro, para que Pedro não fugisse, né? Para que os cristãos não invadissem lá a prisão, né, onde estava Pedro, e pegasse Pedro, né, e libertasse Pedro. Então eram 16 soldados cuidando de Pedro. Olha aqui, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, né, para ele, a Deus. Então, você não sabe, presta atenção aqui, a importância de você interceder, de você orar por alguém. Pedro estava preso, não tinha saída. Estava preso, não tinha saída, não tinha o que fazer. Mas a igreja, olha aqui, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O objetivo da igreja naqueles dias passou a ser Pedro. O Pedro que andou sobre as águas. Entende? Só que assim, Pedro estava condenado, ele ia morrer. Tiago já havia sido morto. E agora estava chegando, aproximando a vez do Pedro. Então, olha aqui. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então tinha 2 caras do lado, presta atenção, 2 caras do lado cuidando de Pedro, tinha mais 2 na porta. Eu não sei como que era a prisão, né? Mais pra frente tinha mais 2 e tinha 16 guardas cuidando de Pedro, para que os judeus lá, né? Para que os gentios, no caso, invadissem lá e raptasse Pedro e tirasse Pedro da prisão. Então havia, olha aqui,
Presta atenção aqui. Pedro estava dormindo, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante dele, e os guardas diante dele, e os guardas diante dele, aliás, os guardiões da porta guardavam a prisão. Então tinha 16 soldados cuidando de Pedro. Praticamente impossível, né? Se Deus não entrasse com uma provisão ali, era impossível de alguém ir lá e tirar Pedro. Era uma situação só por Deus mesmo, né? Talvez é a mesma situação, é a mesma circunstância que você se encontra, que talvez seu filho se encontra, que talvez alguém que você conheça se encontre. É uma situação que não tem saída, não tem o que fazer, só por Deus mesmo, né? 16 soldados cuidando. Pedro estava amarrado com 2 cadeias. Eu imagino que Pedro estava amarrado nos pés e nas mãos. Eu imagino que ele estava amarrado de braços abertos, né? Ou assim, sei lá, né? Não sei. Mas ele estava amarrado com 2 cadeias, estava correntes amarrando Pedro. Olha lá. Herodes falou assim: amanhã nós vamos apresentar o Pedro. Depois da Páscoa, nós vamos apresentar o Pedro. E estava chegando esse dia de apresentar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. A igreja orando, Pedro preso, ia ser assassinado, mas a igreja estava orando. Olha a importância que tem uma oração. Presta atenção a importância que tem você orar pelo seu trabalho, a importância que tem você orar por você, a importância que tem você de orar pelos seus filhos, a importância que tem de você orar, né, pelo seu ambiente de trabalho, né? Porque, irmãos, o mundo, a situação, a circunstância que a gente passa é terrível. Tem sempre alguém querendo te ferrar, tem sempre alguém querendo te derrubar, tem sempre alguém armando alguma coisa para destruir você. Sempre tem. Sempre tem. Isso é em todas as áreas. Tem sempre alguém querendo promover algo para destruir você. Sempre tem. E aí Pedro, guardado por 16 soldados, chegou o dia de apresentá-lo. Herodes estava com uma hora, né, certeza que ia fazer isso. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Pedro estava amarrado assim, né? Então, quando Pedro dormindo, porque humanamente falando, não tinha o que fazer. Humanamente falando, não tinha o que fazer. Não era uma situação fácil. Não tinha saída. Mas a igreja orava. Por isso que é de suma importância você congregar, você estar com alguém que ora de verdade, né? É de suma importância você acontecer isso, sabe? É de suma importância. A gente vê algumas passagens aqui, né, que isso aconteceu na oração de Paulo e Silas. Também aconteceu a mesma coisa. Então, a importância da oração, gente. A importância da oração. Como é importante você orar, você interceder por alguém. Talvez você está com alguém aí que você olha e parece que não tem saída, não tem solução para aquele problema lá, né? Você olha e parece que não tem solução para aquele problema, né?
quantas circunstâncias, quantas pessoas estão nessa situação. É filho, é marido, é esposa. Quantas situações, quantas circunstâncias estão assim. Talvez você já até desistiu. Eu conheço várias histórias, várias situações que a família desistiu do menino. Eu estava até conversando com uma pessoa ontem a respeito disso aí. A família desistiu porque acredita que não tem o que fazer, não tem mais jeito. Humanamente, se você analisar a situação que Pedro estava, você também vai lá, não tinha jeito, não tem o que fazer. 16 caras cuidando dele, ele amarrado. Né, para que os gentios ou os judeus, para que ninguém fosse lá e resgatasse ele. Então havia 16 soldados, os caras tudo armados, né? Cuidando ali. Pedro estava amarrado, não tinha o que fazer, era só Deus mesmo. Então tem situações que você não pode ir, mas Deus vai. Tem circunstâncias na sua vida que você não pode ir, mas Deus vai. A gente vê também várias e várias passagens, né, que fala sobre isso. Aquele centurião que chegou lá, o servo dele estava doente. O servo dele, doente. Vai até Jesus e fala, ó, meu servo tal. Jesus falou, vou orar hoje aqui, vou orar aqui, quando você chegar na sua casa está tudo certo. Entendeu? Então tem circunstâncias que você... Ô louco, tô ruim, hein? Tem circunstâncias que você precisa orar apenas. E orar não é difícil. Qual a dificuldade de você orar? Você não fala? A única diferença é que você vai falar com Deus. Então a igreja orava de contínuo para Pedro. Você tem orado pelos seus filhos? Ah, pastor, eu oro chamando gato. Amém. Né? Eu me lembro que em 2015, quase que eu perdi meu filho, Kelvin. Kelvin passou mal no Senai e me ligaram, falaram, olha, me ligaram assim, eu estava dando treino para os meninos na quadra. E você é o pai do Kelvin? Eu sou sim. Aconteceu alguma coisa? Né? A gente já fica pensando. Não, tá tudo bem. Me falaram, fica tranquilo, tá tudo bem com o Kelvin. Ele só desmaiou e não tá voltando. Falei, bem, como? Ele só desmaiou e não tá voltando? Como assim? Ele desmaiou e não está voltando. Eu falei, tô indo aí agora. Não, já chamamos o SAMU. Não se preocupa não. Eu falei, como não se preocupa não, cara? Meu filho, como não se preocupa não? Larguei os meninos lá, saí correndo, peguei o carro, fui lá no Senai. Cheguei no Senai, olha, meu filho tá aí, tá passando mal, já entrei. Não, não tem que esperar nada, meu filho. Eu fui lá, parei o carro do lado. O guardinha lá, muito atencioso, deu atenção, colocou ele dentro do carro e partiu Unimed. Chegou lá, já entrei na emergência, entendeu? Tem uma emergência com ele, tiveram que usar desfibrilador, teve que usar tudo lá. E eu dentro da emergência ali, a moça falou, senhor Paulo, o senhor pode esperar não vou esperar lá fora, vou esperar aqui, é meu filho, cara, tá louco? Então tá bom, aí fiquei lá e tentando reanimar, até que conseguiu. Depois o Kelvin, ele teve uma dificuldade, né, por causa da medicação que foi dada, que era muito forte, e desenvolveu uma síndrome de Stevens-Johnson. Pesquisa aí pra você ver. Ele desenvolveu esse negócio aí, síndrome de Stevens-Johnson. E foi uma dificuldade muito grande, porque ele começou a pipocar todo o corpo, começou a pipocar, ficar vermelho, como se fosse uma queimadura. Essa
síndrome de Steven Johnson, antigamente era chamado de fogo selvagem. Entendeu? Eu tive que aprender tudo isso aí. Era chamado de síndrome de Steven Johnson, que era chamado fogo selvagem. Então o corpo ficava tudo queimado. Queimava, o corpo ficava tudo vermelho, vermelho, vermelho. E ele, pai, eu tô mal, e isso sufocava ele. Não tô conseguindo respirar. E aí, foi internado. Foi internado, né? De lá mesmo, de onde estava, ele passando mal, já levaram para UTI, que Elvin ficou 20 dias na UTI. Isolado. Não podia ninguém entrar. E quando eu entrava lá, tinha que colocar aquela roupa que nem roupa espacial, o cara vai pro espaço lá, capacete, só tinha um vidrinho aqui para ver aqui assim, ó, para entrar para ver ele, porque não tinha como poder. Entendeu? E quando ele saiu do hospital, que ele ficou 20 dias, ficou na UTI, ficou totalmente isolado, que ele saiu, quando ele comia alguma coisa, demorou pra gente descobrir que ele tinha alergia, que por causa da medicação desenvolveu alergia, entendeu? Essa alergia que ele tinha, qualquer coisa que ele tomava já voltava tudo de novo. Todo o problema que ele tinha enfrentado voltava no corpo, começava a ficar vermelho, o corpo todo vermelho, o rosto tudo vermelho. E sufocava, ele falava que sufocava. Tanto é que ele não pode tomar nenhum tipo de medicação. Quando ele está gripado, quando está com algum tipo de problema, ele não pode tomar qualquer medicação por causa da alergia. E quem descobriu, graças a Deus, foi a doutora... Esqueci o nome da doutora agora. Uma infectologista que tem em Rio Claro, muito conhecida. Foi ela que descobriu, falou assim, ele tem um problema que foi desenvolvido pela medicação, né? E a gente até tem para descobrir a cura, tem que fazer um tratamento, não tem como descobrir agora. E foi fazendo, foi pesquisando em cima dele, pesquisando. E hoje, quando ele passa mal, assim, quando ele tá resfriado, ele não pode tomar qualquer coisa. Tem que levar, quando ele tá com qualquer tipo de problema, a orientação do Dr. Marco Aurélio, né? Mestrinel, que é secretário de saúde, um dos secretários aí, né? Levar diretamente pro São Rafael, para que não complique a situação. Mas a situação foi difícil, não tinha o que fazer. Um dia eu estava no culto, pra vocês terem uma ideia, estava no culto, e ele começou assim, ó. E eu olhei para ele, estava totalmente vermelho. Eu abandonei tudo aquele dia. Falei, fica aqui que eu vou lá levar ele. Foi quando ele foi para a UTI. Com 20 dias. Então, existem situações, e às vezes, essa situação que você passa, esse problema que você passa, não tem o que fazer, não tinha o que a gente fazer. Tudo que era possível a gente fazer, a gente tinha feito. Só Deus. Talvez é isso que está acontecendo com você. Coloca Deus à frente de tudo. Eu escutei isso ontem. Tira as suas mãos. Não as mãos de Jesus. Tira as suas mãos. Né? Eu estou muito preocupado. Às vezes não estou nem conseguindo raciocinar direito, nem preocupado com o João. Né? Eu soube que o João está fazendo terapia. E eu sei por que ele está assim, eu sei, mas eu não posso fazer nada. Aí as pessoas dizem assim para mim, tira a sua mão, deixa a mão do Senhor. Né? Outro dia eu vi ele de longe, porque eu não posso chegar perto dele, né? Eu vi ele de longe. Eu vi que ele estava magrinho, bem magrinho. Falei, caramba, o que está acontecendo? E aí eu soube que ele está fazendo terapia. Mas eu sei por que ele está fazendo terapia, porque ele está sentindo a falta. Porque a gente era muito grudado. Né?
Então assim, tem situações que você não pode ir, que você não pode fazer nada. É só Deus que pode fazer. Olha aqui. Sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E quando Pedro se levantou, Pedro estava dormindo, quando se levantou, caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e amarra suas sandálias. E ele fez assim. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Quem fosse um cara incrédulo, e os guardas? São 16 guardas que estão na frente aqui, como é que eu vou passar aqui? Olha, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, Pedro o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo, que estava com Pedro. Será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? Né? Acho que eu estou sonhando. Irmãos, como que eu vou explicar para você? A gente passa por algumas experiências. Eu passei por experiências que realmente parecia que era sonho. Pedro parecia que estava sonhando. Olha aqui. E saindo seguia. E não sabia que era real. Eu já passei por isso. Eu sei do que eu estou falando. Né? Às vezes as pessoas não dão crédito pra gente, não estou nem aí, né? Mas eu já passei por uma experiência dessa que Pedro estava passando. Parece que é sonho, parece que não é real. É muito rápido, é tremendo. Você entende? Como o dia que eu estava internado, né? Joelho recém-operado. A luz ficou totalmente clara. O quarto totalmente claro. E eu ouço uma voz. Que dizia: quem que é Paulo? Aqui. Eu falei: eu. Não dava para abrir os olhos, a luz era muito forte. E a voz disse: eu vim orar por você. Eu falei: tá bom. Muita dor, eu tinha recém-operado o joelho, muita dor, mas uma dor insuportável, eu já tinha perturbado todo mundo lá. Eu falei: tá bom. Orou por mim, orou por outra pessoa que estava lá. Posso orar por pode? De repente voltou tudo normal. Parecia um sonho. Eu passei por isso, eu sei essa experiência aí. Sabe, não foi o homem que me levantou. Eu fui ungido pelo homem. Quem me ungiu foi o pastor Ernesto Tonini. Pode pesquisar aí. Quem é o Ernesto Tonini? Pesquisa. E eu, modéstia à parte, não sou qualquer um. Entendeu? Eu também não piso nos outros, não. Né? Porque a gente passa por situações, a gente passa por problemas. Mas eu entendo hoje que eu não sou qualquer um. Quem me ungiu foi pastor Dr. Ernesto Tonini. Morreu lúcido com 104 anos. 104 anos. E Pedro pensou que era sonho, né? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, vamos ler de novo aqui. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu sozinha. Naquele tempo não tinha portão eletrônico. Quando Pedro chegou na porta, o portão está fechado, e assim, ó, abriu sozinho. Ai. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou. Eu falei assim: agora você está livre, vaza. Né? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Né? E considerando ele isso, né, foi à casa de Maria, mãe de João,
que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. A primeira coisa que Pedro fez foi ir lá na casa da Maria, a mãe do João, né? Foi lá, né? Pessoal, oi, quem cheguei? Pedro chegou na porta. A minha falou assim, eu não tô vendo coisa também, né? Pedro tá preso, não tem como sair. Aí Pedro foi lá, né? Aqui. E conhecendo a voz de Pedro, e disseram: está fora de ti. Falaram para mim, você está doida. Mas ela afirmava que era assim. E dizia: é um anjo, você está vendo um anjo de Pedro, não é Pedro não, né? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram, porque não tinha solução. Um dia aconteceu isso, né? A gente estava orando com uma pessoa que estava presa. A pessoa estava presa e a gente orando na igreja, orando. Estou falando para você que já tive experiência, orando, e de repente a mãe estava na igreja. Eu não sabia disso mesmo. A mãe estava na igreja, o menino chegou e colocou a mão no ombro da mãe assim. A mãe olhou para trás, assustou. A hora que viu que era o menino que estava preso, que teve a liberdade. E ele fez uma surpresa para a mãe, ele foi na igreja. Então olha aqui, a menina falou: Pedro está batendo lá fora. Não, você está doido, Pedro não tem como sair não, Pedro está preso. A menina: é Pedro sim, eu conheço a voz de Pedro, é Pedro. Não é ninguém não, você tá doido, não tem ninguém batendo não. Aí foram ver e viram que era Pedro. E acenando-lhes, ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Tá vendo? Deus faz. Basta só você crer. Basta só você crer. Qual que é o seu impossível mesmo? Qual que é o seu impossível mesmo? Confia. Deus vai fazer. Tá bom? Fica com Jesus. Deus te abençoe. Boa terça-feira para vocês todos aí. Ô Léo, já mandei um alô para você aqui, tá bom? Fica com Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Que você saiba que existe um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Tá bom? Existe um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Talvez você já está desanimado, está jogando a toalha aí, desistiu de todo mundo. Deus não desistiu de você. Tá bom? Fica com Jesus. Correria aqui hoje, correria. Fica com Deus.